intensidade e explosões nos céus de Bagdá. Estamos a ouvir grandes detonações, grande atividade das baterias antiaéreas e já pelo menos uma grande detonação no horizonte da parte de norte de Bagdá. E há um grande palácio que é agora duramente atingido. É uma situação perigosa, inclusive, porque o bombardeamento é intensíssimo, foi inesperado. Agora há mais palácios, há mais... Deixa baixar. Não te preocupes comigo. Não me preocupes comigo. Isto é muito perigoso. Não te preocupes comigo. Fica aí dentro. O bombardeamento é maciço e é brutal. Olha um míssil. Um míssil lançado pela posição iraquiana. Há um míssil lançado pelos iraquianos. Não sabemos onde se dirige, mas vem nesta direção, vem na nossa direção. Vem na nossa direção. Não, vai passar por cima. Vai passar muito próximo do Hotel Palestina. Passou por cima. É um edifício brutal sobre a capital iraquiana. Os céus estão iluminados. Há ainda baterias antiaéreas. Outra explosão. Há outra explosão em frente, mais duas. São sucessivas na zona onde se encontram as instituições do governo do Iraque. Bom, eu nunca tive esse sonho dourado de alguns jornalistas de ser repórter de guerra, essa aventura, não é? Eu sou de uma região de Portugal que é muito tranquila, que é o Alentejo, e não tinha propriamente esse espírito de aventura. Digamos que eu gostava sempre, quando era jovem, de viajar, mas não essa, digamos, ter essa adrenalina e essa ideia dourada que existe às vezes entre os jovens repórteres de ser um dia repórter de guerra. A maneira como os jovens se divertem aqui no Chat Al Arab diz tudo sobre o estado de espírito da população a poucas semanas daquilo que parece ser uma nova guerra. Para dizê-lo em árabe, Hayat al-Dia, a vida continua. Uma normalidade de que fazem parte os alertas de bombardeamento. Com Nuno Patrício, Carlos Fino, RTP, Basra. Eu tornei-me repórter de guerra devido às circunstâncias e por uma, digamos, por um imperativo categórico, porque eu era correspondente em Moscovo, e quando a União Soviética se desfez, começaram, como se diz no Brasil, a pipocar os conflitos na antiga periferia do Império Soviético. E para mim era como dever normal de repórter, que estava acreditado, credenciado em Moscovo, eu senti na obrigação de ir aos locais onde havia esses conflitos. Digamos que, fazendo uma comparação com o Brasil, era se eu estivesse acreditado ou credenciado em Brasília, eu tinha a obrigação de ir necessariamente ao Rio ou a outras regiões mais problemáticas do Brasil. E, portanto, foi isso que aconteceu comigo. E foi, digamos, como dizem os franceses, um pouco à contre-cœur, um pouco vencendo o medo, e movido por essa noção do dever, digamos, um imperativo categórico, nesse sentido. Recordo-me perfeitamente da primeira vez, do primeiro passo, não é? Que foi o conflito entre a Geórgia, que era uma antiga república soviética, e a Abkházia, que é uma região da Geórgia, que reivindicava autonomia, independência, e os russos, para pressionarem
a Geórgia a continuar ligada a Moscovo, apoiavam esse movimento separatista. E aí, como dizem aqui no Brasil, não é, o chefe de redação, cada vez que havia um conflito, olhava em volta e dava de cara comigo, não é? Foi assim, foi a pouco e pouco, não é? E movido pelas circunstâncias. Mas desde o primeiro relato que você está me falando, tem um interesse seu em ir exatamente para onde as coisas estão acontecendo. Porque eu até hoje eu não me considero assim, um repórter de guerra. Eu sou um repórter, digamos. Se alguma vocação eu tive, eu acho que foi ser repórter, foi reportar, dar a conhecer. Isso foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, não é? Relatar. O passado não tem necessariamente que se repetir. Uma coisa é o Império Britânico em declínio, outra a pujança da América, agora no auge. Mas no momento em que os norte-americanos ponderam seriamente avançar sobre o Iraque, a experiência britânica de há 100 anos merece certamente momentos de reflexão. Com Nuno Patrício, Carlos Fino, RTP, no cemitério britânico de Bagdade. E foi essa vontade de dar a conhecer e de me afirmar também profissionalmente que me levou a engajar nessas regiões. E, na realidade, eu não podia ser correspondente em Moscou e não ir à Geórgia, ou não ir à Chechênia, ou ao Afeganistão, ou ao Azerbaijão. É interessante porque há algumas coberturas que não primam por ir até onde as coisas estão acontecendo, né? Às vezes a gente vê muito isso em cobertura de guerra. Eu sempre me coloco como se fosse... Como se o conflito estivesse ocorrendo no Brasil, não seria possível cobrir de Buenos Aires o que ocorreria no Brasil, certo? Claro. Mas em muitos momentos a cobertura de guerra me dá essa impressão de que é coberta das bordas. Não foi o que aconteceu com você desde o início da sua trajetória. Isso pode ocorrer por várias circunstâncias. Hoje, em geral, com o desenvolvimento da informação e da tecnologia, e ao mesmo tempo sempre o desejo das empresas de gastarem menos, não é? Houve, em geral, no mundo inteiro, sobretudo desde os fins da União Soviética para cá, desde os anos 90, a tendência é de reduzir as reportagens e também a reportagem de guerra, não é? Aquilo a que um chefe de redação uma vez disse aqui no Brasil, relataram-me isso, como um chefe de redação que teria entrado na redação e que teria dito mais Google e menos rua. Isso é o contrário do jornalismo, não é? Porque é claro que é possível transitar a informação de um lado para o outro e parecer dar a sensação de que estamos a fazer alguma coisa e mantendo a bola no ar, mas mantendo alguma espuma, não é? Para quem não está atento, não é? Mas isso é um substituto, não é? Na realidade. Pelo contrário, eu defendo que nada substitui o repórter no local. Quer dizer, há uma sensação, há um feeling, há um sentimento, há coisas que só se apreendem se você tiver alguém, de facto, no local e vivendo as circunstâncias, não é? Ao cabo de 5 horas de combates, subitamente um dos tanques americanos volta ao cano para o hotel e dispara. Na varanda do 15º piso é atingida em cheio, fragmentos do projétil e estilhaços vão ainda embater no andar seguinte. Consequências trágicas. 3 feridos, 2 jornalistas mortos. Até o andar da RTP, mais acima, não escapa. O hotel tremeu todo, os vidros aqui no nosso andar onde estamos a emitir estão completamente partidos, como se pode ver, e portanto é esta a situação, uma situação que se tende a agravar rapidamente. Só estando em Bagdá é que se pode dar o clima que se vivia na véspera da entrada das tropas americanas, não é? Ou até as próprias contradições e coisas que só estando lá e vivendo é que se pode reportar. Como o acompanhante obrigatório que nós tínhamos e que era suposto ser um policial ao serviço do regime de Saddam, mas que, pela convivência continuada connosco ao fim de alguns dias ou de algumas semanas, nos estava a convidar para ir meio secretamente à casa dele, e em casa dele tomava-se cerveja contra as normas islâmicas e tomava-se outras bebidas alcoólicas, não é? Quer dizer,
que é que pode ser mais do que isto? Quer dizer, ou como é que se pode fazer reportar a partir da redação, ou então numa capital que está a centenas ou a milhares de quilómetros do local onde estão a decorrer os acontecimentos? Sim, não só a tecnologia, mas também digamos, a envolvente criada pelos americanos, não é? Com os diferentes enquadramentos que eles fizeram dos jornalistas. Por um lado, os jornalistas embedded, que estavam praticamente incorporados com as forças americanas e que tiveram que subscrever compromissos, não é? Que limitavam fortemente a sua ação. E, por outro, um certo show-off que eles fizeram no Kuwait, não é? Onde tinham o comando das operações, ou o comando em termos mediáticos, em que aparecia sempre os porta-vozes e davam notícias aos jornalistas que estavam ali, aparentemente muito próximo da frente, com um contacto até com uma das partes interveniente, mas na realidade fora da cena, não é? Muitos que estavam em Bagdá, muitos vieram embora, justamente na véspera de terminar o ultimato dado pelo Bush ao Saddam, e não conseguiram suportar, digamos, a tensão que era estar a viver no alvo, não é? E onde o risco era altíssimo, não é? Mas o que você fala aí dessa base no Kuwait, por exemplo, é uma das questões às quais eu me refiro, porque durante vários dias, para os jornalistas brasileiros, né, que estavam lá, aos poucos, foram as imagens que nós tínhamos no Brasil, né? De uma base da televisão brasileira no Kuwait, reportando de videofone, com uma certa impressão de que aquele era o centro da guerra, e quando na verdade não era, né? Era a borda do conflito. Então, acho que faz diferença a presença do repórter e cobrir, para o público, cobrir dessa borda? Não, totalmente, quer dizer, eu acho que até se pode ter, no limite, alguém nesse ponto de informação de um dos lados, que era o caso dos americanos. Mas eu acho que isso não substitui a necessidade de ter alguém no cenário propriamente dito, não é? Entrar no terreno, não é? Isso é indispensável, quer dizer, isso faz toda a diferença. Não vejo como é que se pode cobrir uma guerra fora do cenário onde ela decorre. Eu penso que estes são sirenes de alerta. Presumo que estamos agora em direto. Sim. Estamos agora em direto, portanto, eram 5h30 aqui locais, quando se começaram a ouvir estrondos, o hotel em que estamos sofreu um abanão e de imediato começaram a tocar as sirenes de alarme contra ataque aéreo. São claramente audíveis. Bem de que setor? Eu agora já... As antiaéreas começaram a disparar. Sobre Bagdá. Sobre Bagdá. Há também, claramente, mísseis no ar. É um trovoar tremendo sobre Bagdá, no entanto, as luzes da cidade continuam acesas. Os pássaros fogem e silenciam. Para o repórter, para o narrador, qual é o efeito que cobrir uma guerra no local onde ela está acontecendo? Qual é o efeito para o narrador cobrir essa guerra lá, em loco? O que ela traz para o seu texto e para a sua experiência de vida que outras experiências não trariam? Bom, eu acho que dá uma intensidade de vivência daquele momento, não é? E depende também do lado em que você está. Eu acho que não se pode, falou-se muito dos embedded, não é? E das limitações que isso traz, é verdade. Mas eu não vejo como é que se pode cobrir uma guerra sem estar minimamente credenciado num lado ou no outro, não é? Nós, os que estávamos em Bagdá, de alguma forma estávamos embedded junto do regime de Saddam, não é? Os que tentaram ser totalmente livres, não é? Foram, infelizmente, liquidados, não é? Porque como é que você imagina se transportar ou se movimentar em cenário onde decorre a guerra sem você estar identificado ou minimamente credenciado por uma ou outra das partes, não é?
É altíssimo risco, não é? Mas os americanos permanecem inquietos. Ainda há muito terrorista por aqui à volta, afirma este soldado que recusa dizer o nome. Logo a seguir, um tiro vindo não se sabe de onde gera agitação e põe os tanques americanos em movimento. Afinal, não era nada. E o Chief Officer Coughlin, que veio da Califórnia, até está satisfeito. Hoje foi um dia particularmente fácil, pelo menos até agora. Os marines dão provas de estômago democrático, aguentam sem pestanejar as críticas de uma manifestante pacifista. Eles recebem ordens para matar toda esta gente. Vão para a casa deles, vejam as mulheres deles ser mortas e os filhos também. Queria ver como eles se iriam sentir. Ao fim da tarde veio a festa um pouco forçada do derrube da estátua de Saddam, uma estátua bem implantada que não queria nem por nada ceder. A Reuters, a certa altura, tinha uma câmara montada em permanência no terraço, na cobertura do prédio onde era o Ministério das Comunicações do Iraque. E essa câmara ia mostrando, chegou a mostrar de forma automática, sem presença de operador e sem a presença de jornalista, digamos, algumas imagens dos bombardeamentos, dos primeiros bombardeamentos. Mas, sim, você pode ver os prédios serem bombardeados, mas se você não falar com pessoas que estão naquela cidade, você não consegue ter uma percepção. O Marine chegou a colocar a bandeira da América no rosto do ditador, mas o que marcou a cerimónia foi a bandeira do Iraque, bem agitada por um manifestante, como que a dizer que o nacionalismo iraquiano está vivo e pode não coincidir nem com Saddam, nem com os americanos. Aliás, havia também quem chorasse a chegada dos tanques. Isto é uma ocupação. Eles vêm pelo petróleo. O nosso povo dá o petróleo e o sangue. Não é que a percepção do jornalista ela seja total e seja a verdade. É sempre, como você sabe, e como sendo pesquisadora desta área, é sempre tal, um pouco como os cientistas. Os cientistas também nem sempre têm a verdade toda. É uma hipótese, é uma aproximação. Mas essa aproximação, no caso dos jornalistas, ela é tão válida quanto, mas para ser mais válida ela tem que ser baseada numa vivência no local, não pode ser feita com base em análises à distância, não é? Há uma mais-valia que só o repórter traz. João, nós vamos ter que interromper aqui, temos que ir checar a situação, o que a gente está a fazer. Há já muitos jornalistas que deixaram a cidade. Nós podemos terminar com uma vista sobre o rio. Ali julgo que não se passa neste momento grande coisa. Há combates ainda, há disparos de tanques e de metralhadora de um lado e do outro do rio. Os tanques americanos provavelmente ainda estão na ponte, julgo que é possível vê-los. Tem havido este disparo constante. Agora este choque que sofreu o hotel Palestina é absolutamente inesperado, porque os combates travam-se noutra direção e não na direção do hotel. Nós vamos ter que interromper aqui para checar o que é que se está a passar e voltar logo que possível ao contacto com os espectadores da RTP. E como é que foi essa sua decisão, no caso específico do Iraque, de ir e se instalar em Bagdá e aguardar que a guerra começasse? Bom, essa guerra talvez tenha sido das mais anunciadas de sempre. Havia nos jornais americanos relatos dos Estados-Maiores e do Estado avançado dos preparativos, mais com por aí um ano de antecedência, pelo menos. Então, e o clima de tensão criado pela mídia americana e ocidental em geral com o Iraque era muito grande. Então, não era difícil prever que iria acontecer. Eu, na altura, era subdiretor de informação da RTP, da Televisão Pública Portuguesa, e nós tomámos a decisão de começar a preparar-nos para o conflito, não é? E aproveitei 2 momentos relacionados com o Iraque para ir ao Iraque e conhecer até o terreno um pouco e ter alguns contactos. Um foi em abril, que era o aniversário do Saddam Hussein, em que ele convidava jornalistas a irem até ao Iraque, através das embaixadas do Iraque.
e outro era uma espécie de eleições, entre aspas, ou de referendo, de que o regime promoveu já no final desse ano de 2002. Entretanto, já havia também os inspectores da ONU que estavam no terreno para verificar se havia ou não armas, e se havia ou não armas de destruição maciça, enfim, E em janeiro nós decidimos que era a altura de avançar e colocar repórteres. Eu fui para Bagdá, outra equipa foi para a Jordânia, na previsão de que pudesse haver, como tinha havido nos anos 90, uma multidão de refugiados. Um outro grupo, portanto, outra equipa da RTP foi a bordo de um porta-aviões americano. E ainda uma outra equipa foi para a fronteira norte do Iraque, para a região de fronteira com a Turquia, porque não se sabia se os turcos iam ou não deixar passar as tropas americanas. Acabaram por não deixar. Então, a Direção de Informação apostou muito na cobertura desse conflito. Então não foi à toa que tinha um repórter aguardando e que noticiou as primeiras bombas? Não foi à toa. Não foi por acaso. Enfim, há sempre um fator sorte, mas digamos que a sorte compensou as medidas que foram tomadas e que foram sérias e foram importantes, porque elas cobriam cenários diferentes que se completavam. E ainda uma outra equipa foi acompanhar as tropas americanas. Portanto, nós tínhamos uma meia dúzia de equipas no terreno. Bem-vindo a Basra, a grande cidade do sul do Iraque, onde os alertas de bombardeamento aéreo iminente são tão frequentes que já ninguém lhes parece dar grande importância. E como é que foi possível esse momento de ser a primeira equipe, o primeiro jornalista a reportar o início dos bombardeios em Bagdá em 2003? Bom, eu vejo dois fatores. Por um lado, há a tecnologia que permite isso. Digamos que, como na Primeira Guerra do Golfo, a novidade tecnológica era o celular, nesta Segunda Guerra do Golfo, digamos, a novidade tecnológica foi o videofone, que permite a você transformar imagens de uma câmara através do computador num sinal vídeo que você transmite via satélite e, portanto, assim você consegue entrar ao vivo, em direto, de qualquer parte do mundo. É uma tecnologia que era relativamente acessível, custava um aparelho $10.000 e nós tínhamos esse aparelho. E, portanto, estávamos aptos a transmitir a qualquer momento. E, sobretudo, depois, eu acho que aconteceu um fator que foi o seguinte: houve algo que não estava previsto. Eu admito, quero crer, e a minha experiência mostra que não é possível que os jornalistas dos Estados Unidos ou da Inglaterra não tivessem alguma informação dos seus governos, dos Estados-maiores, dos respectivos países, da diplomacia, que não lhes tivessem dito mais ou menos quando é que iria começar a guerra. Eles certamente tinham alguma informação desse tipo. E o que estava previsto provavelmente era que ela começasse mais tarde. E, portanto, eles estavam muito descontraídos e estavam a dormir. Como nós, que éramos pequenos, de um país pequeno, de um país sem a expressão mediática mundial, não tínhamos nenhuma informação desse tipo, nós estávamos intranquilos, estávamos inquietos e estávamos acordados. E, portanto, conseguimos reagir logo que a guerra começou. Para além de outro fator que eu acho que vale a pena referir, uma vez que a pesquisa vai a esse pormenor, que é o seguinte: é que a Direção de Informação, da qual eu fazia parte, eu era repórter, mas também era subdiretor, tinha previsto, nessa noite, que era a noite em que terminou o ultimato dado pelo Bush, tinha previsto um programa ao vivo, no primeiro canal, em prime time. Para quê? Para manter aberta a janela de oportunidade de entrar ao vivo logo que a guerra começasse. Porque quando você tem um filme ou um espetáculo ou outra coisa qualquer que não é informação, é muito mais difícil você interromper a emissão. Porque aí já não depende só de um diretor, não depende só do diretor de informação, mas depende da direção de programas.
e é mais complicado. Teria passado, talvez, desapercebido, ou teria virado um VT, caso não houvesse um preparo naquela noite, uma decisão jornalística de aguardar... Se não houvesse uma decisão editorial de ter transformado toda aquela noite, transferido esse espaço da esfera da direção de programas para a esfera da direção de informação. Isso é interessante porque no momento em que houve toda a divulgação, né, houve toda até surpresa de que foi um canal português e não norte-americano ou britânico que divulgou o início dos bombardeios, falou muito a sorte, né? A rede portuguesa teve sorte, ou enfim, né? Acho que se fala mais no inusitado do que propriamente numa decisão profissional. E as coisas estavam preparadas. Nós tínhamos equipas em vários locais, e uma delas em Bagdá. Nós chegámos no final de janeiro, não é? A guerra foi em março. Já era 2 meses de espera. De espera e de cobertura. Nós assistimos à degradação progressiva. Foi em degradê, não é? da cidade. E... Portanto, tínhamos essas equipas espalhadas em torno do Iraque, tínhamos decidido que aquela noite era da direção de informação e estávamos atentos. E tínhamos a tecnologia. Então, e aconteceu aquele fator inesperado, porque houve uma informação de última hora, dada pelos serviços secretos, de que o Saddam estaria naquele momento naquele palácio, e o Estado-Maior decidiu antecipar o início do conflito. Sem avisar ninguém. Portanto, e aí surpreendeu os que estavam avisados. O programa já se tinha esgotado, eram mais de 2 da manhã em Lisboa, 5 da manhã em Bagdá. Tinham vindo várias vezes a Bagdá para eu dizer que afinal não passa nada, não é? A cidade estava tranquila, a luz refletia-se nas margens tranquilas, nas águas tranquilas do Tigre, não é? E havia aquela expectativa, começa, não começa, mas não estava passando nada. E depois de vários diretos vazios, não é? Para dizer que não passa nada, e de 2 da manhã em Lisboa, a Direção de Informação em Lisboa decidiu fechar o programa. Toda a gente já tinha dito tudo, os observadores, os comentaristas, os colunistas, os analistas, os militares, os diplomatas. E já era tarde, e as pessoas no outro dia trabalhavam, e os técnicos estavam cansados, e veio a decisão de Lisboa de fechar o programa, e deram-nos ordem a nós, em Bagdá, de desligar. E nós desligámos. E ficámos assim, depois daquelas de quase 12 horas de tensão, olhámos um para o outro, eu e o câmara, desabafámos e dissemos, que tensão do... E quando nós ainda não tínhamos acabado de respirar daquela tensão, ouvimos um grande estrondo e o hotel balançou. Então aí refizemos rapidamente todos os cabos, todas as ligações. Àquela hora não havia muito tráfego, portanto foi fácil restabelecer a ligação via satélite. E depois a outra ironia foi que nós tivemos que convencer Lisboa, que já estava desmobilizada, os técnicos já queriam ir para casa, toda a gente estava cansada, já havia poucos comentaristas em estúdio, enfim... Estava para terminar e para fechar o programa. E eles não acreditaram. E nós dizíamos, não, venham para cá, têm que vir, têm que restabelecer a ligação, vamos entrar em direto, porque a guerra está a começar. Mas como é que está a começar se a CNN, a BBC, a Sky, ninguém está dando nada? Foi difícil, foi, como falam aqui no Brasil, foi a duras penas. Tive que recorrer a minhas expressões mais pesadas, não é? Para convencer Lisboa a voltar para a emissão, porque eles estavam já desmobilizados e queriam fechar o programa, não é? E você ficou transmitindo a partir dali? Sim, a partir dali vieram para Bagdá, acho que já não terminou nunca mais, não é? Foi até à madrugada, enfim, por aí fora. E na verdade foi uma cadeia de eventos, né? Porque se não foi a CNN e a BBC que transmitiram os primeiros bombardeios, foi a RTP. Sim. No Brasil também houve uma questão interessante, porque também não foi a Rede Globo, que é a principal TV. Foi a TV Cultura. E esse foi o espanto da TV Cultura e dos brasileiros em geral, quem estava a seguir o acontecimento, não é? Que foi a Cultura que deu o início da guerra, através da RTP. Isso também foi surpreendente, não é? Não foi a Globo, não é? Não foram as grandes estações. Como é que foi a repercussão disso
entre os jornalistas de lá. A CNN, quando começou a sua emissão de Bagdá, teve a hombridade e teve a honestidade de dizer que, segundo a televisão portuguesa, a RTP, as hostilidades já começaram em Bagdá. E isto foi 3 minutos e pouco depois de nós termos entrado, que é uma eternidade em televisão, não é? No caso destes. Não é? Eu próprio, nós lá, não nos apercebemos disso, nem estávamos aí, não pensávamos nisso. Não é? Eu só me apercebi de que nós tínhamos dado o furo 2, 3 dias depois, não é? Quando começaram a surgir os ecos que vinham, em particular do Brasil, não é? Porque o Brasil notou primeiro que Portugal, e o Brasil fez disso um caso. A RTP fez uma autopublicidade, autoelogio que começou a ser emitido, não é? Que a RTP é a primeira estação portuguesa a dar o início. E eu lembro-me de ter falado com o diretor quando eu soube disso e ouvi isso, que isso estava no ar, esse anúncio, não é? Essa publicidade. E já sabia que o Brasil tinha falado que nós tínhamos sido a primeira estação. Aí eu disse para o diretor lá, olha, não é portuguesa, é do mundo. Vocês têm que mudar isso, primeira estação do mundo. Em geral, os jornalistas que eu entrevisto, eles dizem, não, eu chego lá com uma camiseta da seleção brasileira, ou eu digo, eu não sou americano, eu sou brasileiro. E, em geral, com a população, as portas se abrem mais do que outros lugares. Como é que você sente isso em relação aos canais portugueses ou à imprensa de uma forma geral? Digamos que isso também nos facilitou, de alguma forma, em termos, sobretudo, de população. Mas Portugal, embora sendo periférico, é um país da NATO, e mais do que isso, digamos que a cimeira, a cúpula onde se decidiu a guerra, que realizou-se nos Açores, com um primeiro-ministro português sendo o anfitrião e acolhendo os outros que estavam decidindo a guerra, que foi o Bush, o Blair e o Aznar. Então, no nosso caso, eu lembro-me perfeitamente quando nós fomos sequestrados por um bando que já naquela transição em que o regime estava a desmoronar-se e as pessoas que estavam ligadas ao regime começaram, algumas delas, a transformar-se em bandos armados, não é? Eles nos apanharam, nos agrediram e nós tentámos dar essa explicação, que não somos americanos, somos europeus, Portugal, e o sujeito que comandava o bando, Portugal, Açores. Vinham com armas brancas, com facas longas, com coronhadas de Kalashnikov, deram-nos murros nas costas, na cabeça, enfim, na cara. E esta foi, digamos, é o retrato que eu tenho de mim. É, aliás, uma sensação estranha, porque eu não tive medo, e acho estranho não ter medo. Eu julgo que tive a sensação animal que devem ter os cordeiros quando vão ser mortos. Foi um pouco isso que senti. Aliás, as pancadas são tão fortes que elas se anestesiam. Há qualquer coisa de defesa, de mecanismo de defesa no organismo humano que funciona desta maneira. Nós só sentimos a dor muito tempo depois e só muito tempo depois é que nos apercebemos do dramático da situação. Você acha que cada vez mais nas guerras contemporâneas a informação oficial acaba tomando muito peso no jornalismo de guerra? Eu acho que corremos esse risco, sim, e que os jornalistas têm que decidir se querem fazer parte desse jogo, não é? Porque os próprios analistas militares e estratégicos já consideram a informação um dos fatores da guerra, hoje em dia, não é? Talvez tenha sido sempre, mas hoje em dia mais do que nunca, não é? Portanto, a maneira como as populações dos países que fazem a guerra recebem as notícias, a maneira como a população em geral do mundo percepciona a justiça ou injustiça daquela ação militar, portanto, tudo isso, e isso é trabalhado, ou tenta-se trabalhar isso. Há centrais de desinformação que são criadas nesses momentos e que atuam. Eu lembro-me de alguns episódios em que
Numa noite foi notícia no mundo inteiro, inclusive na BBC, que havia revolta em Bassorá contra o Saddam. E só o facto de estar lá a Al Jazeera, e a Al Jazeera reportou que era justamente o contrário, as manifestações que havia eram favoráveis a Saddam, é que desmontou um pouco essa notícia. Mas essa notícia deu volta ao mundo como se fosse um momento de insatisfação da população iraquiana. Inclusive na televisão brasileira, eu lembro desse episódio, e não se deu como... O que mais me chamou a atenção foi que não se falou... temos informação de que pode ser, que talvez, né, vamos checar ou qualquer coisa. Mas a notícia veio como se está acontecendo. Só não temos imagens, mas está acontecendo. No dia seguinte, não era aquilo, mas não houve nenhum... Puxa, me enganei. Foi simplesmente a informação foi substituída por esse fator que você falou, porque obrigatoriamente ela teve que ser substituída. Então, com esses mecanismos que de um lado e do outro existem para manipular a informação, que é isso de que se trata, e com limitações à atuação dos jornalistas no terreno, a gente tem que se interrogar se queremos ou não fazer parte desse jogo, não é? Ou como é que vamos jogar esse jogo, com cartas marcadas, não é? Então, isso depende muito do grau de independência da mídia, e da mídia querer ou não fazer parte desse, e dos próprios jornalistas, não é? Portanto, eu acho que se podem jogar todos os jogos, até o jogo com cartas marcadas, desde que as pessoas que estão a assistir saibam que é assim, não é? Que as cartas estão marcadas. Os jornalistas ocidentais que conseguiram entrar, e eu fui um deles, estávamos numa região onde se passava pouca coisa, que era a Aliança do Norte, lá junto à fronteira com o Tajiquistão, no norte do Afeganistão. E os bombardeios, nós vimos passar às vezes os aviões, mas não mais do que isso. Eles aconteciam nas regiões mais próximas de Cabul, e nem todos conseguiram passar. Eram extremamente caro e arriscado. Eu não fui porque não tinha dinheiro, não consegui ir. E vim-me embora sem ter visto a guerra. E entrava, no entanto, com frequência, ao vivo. Foi uma guerra em que eu não vi, mas na qual eu estive. A gente volta a falar daquele assunto de estar no centro do conflito ou estar nas bordas. Então, se comparadas às guerras do Afeganistão e Iraque, você teve nas bordas no Afeganistão e no centro no Iraque. Que diferença isso fez para a sua avaliação? Fez toda, porque, digamos, eu estava a ajudar a pintar um quadro que eu, na realidade, conhecia mal, ou muito parcialmente, não é? É bom que haja diferentes perspectivas, digamos, que haja uma multiplicidade de vozes, até porque a visão das coisas depende do ângulo em que a gente se encontra, não é? Aquilo que você vê estando aí é uma coisa, aquilo que eu vejo estando aqui é outra, e, no entanto, ambos estamos na mesma realidade, não é? Para você fica um pouco, não fica muito o perfil egípcio, os fins, não? Para não se ver a câmara aqui nesse plano, não é? Esta câmara não deve ver essa, não é? Assim, eu até não estou me importando muito com vazamentos, assim, do equipamento, não. Porque como o espírito da coisa é mais ou menos esse, é falar do que não é falado, né? Como a cobertura acontece, como... Então, esse microfone vai ficar... No regresso, como é que a gente faz com isto? Alô? Como é que está o seu tempo? Queres que eu te aguarde? Tá? Eu preferia. Senão vai... Mas pode demorar uma meia hora. Mas eu prefiro te aguardar. Você tem carro, não tem carro? Não, eu estou sem carro, vou de táxi. Então você fica à vontade, pega no livro, fica aqui, toma o seu café. Se alguém aparecer, você explica qual é a situação. Tá bom?